Olá, meninos do 9º ano. Hoje nós vamos ver a parte da apostila de 50 até 72. Nós já vimos de 32 até mais ou menos a página 49. Agora a gente vai ver de 50 a 72, onde vai tratar um pouco melhor do átomo, dos seus números e da tabela periódica, né, dos seus cálculos e das suas complementações, ok? A gente começa aqui na aula 50, falando sobre o número atômico. O número atômico para a química, ele vai ser considerado Z. Por que não usa N? Porque N já é número de nêutrons na química. Então, o número atômico é Z. Por que não usa A de atômico? Porque A já é massa. Então, o número atômico é também representado, né? Representado por Z, é também igual, é semelhante ao número de prótons. O número atômico de um átomo é igual ao número de prótons. Ok. Então, na química, nós vamos ter prótons, elétrons, número atômico, número de nêutrons, tudo isso para administrar. Tudo isso para a gente estar fazendo as continhas. Se a gente pegar, então, e resumir, número, o Z é o número. Lembrando que Z é igual a P é o número de prótons, é igual ao número de elétrons, e N é igual ao número de nêutrons. Na química, a gente tem uma continha que diz que o número de massa é igual a próton mais nêutrons. Também esse número de massa você vai encontrar em alguns livros, que é igual a Z mais N. Tá certo, porque Z e P são o mesmo número. Lembrando que A é o número de massa. Ok? Isso a gente vai chamar de distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica ela nada mais é do que essas camadas em volta do átomo ali, essas camadas onde se encontra o elétron, em volta do núcleo do átomo, mais precisamente. Tem algumas considerações importantes que a página traz aí, né? Explicando. A penúltima camada, por exemplo, ela só pode ter 18 elétrons. A última camada vai ter a quantidade que faltar, claro, para completar aí o número atômico. Da onde que a gente tira essas camadas? Da onde que a gente tira esses números? Bom, a gente divide mais ou menos o número de elétrons que cada átomo tem. Nós vamos fazer exercício disso para vocês entendam melhor o processo, ok? Vamos fazer exercício para vocês entenderem melhor o processo. Mas o mais que vocês precisam entender aí, algumas considerações, é que a penúltima, por exemplo, a penúltima camada, ela tem que ficar com 18 elétrons. Não pode passar e nem aumentar essa quantidade.
Isso vai depender um pouquinho também quando a gente for fazer essas contas. E que também nós temos a tal da diagonal de Pauli, que vai dar a ordem dos subníveis. Esses subníveis eles são muito importantes pelo princípio de incerteza do elétron, para a gente saber onde vai estar esses elétrons. Ai, Jesus. Então, pessoal, além desse átomo ter massa, número atômico, número de nêutrons, prótons e elétrons, ele está dividido por camadas os seus elétrons. A primeira camada, que é mais próxima ao núcleo, vai ter 2 elétrons. A segunda camada, 8 elétrons, que é a camada L. A terceira camada, que é a N, essa quantidade, N, outra quantidade, e assim sucessivamente. Aqui está o centro do elétron e todas essas são as camadas do elétron, que aqui na página vem a quantidade, a camada mais próxima é a K com 2, a L com 8, a M com 18, a N com 32 e assim sucessivamente. Bom, na 52 vai dar um melhor pensamento sobre isso aí, na página 52. E aí, a gente vai entender, ou procurar entender hoje, como é que isso se processa, né? Como é que isso se processa. Vamos lá. Já fui até para 53. Esse vídeo dá uma travadinha, né? E aí... Bom, aí ele vai dando toda a noção. Uma coisa interessante aqui na página 51, que ele vai dizer que esses elétrons estão distribuídos em torno das espécies na Terra.
Bom, nós temos espécies endêmicas, que são espécies que são típicas de uma certa região, nós não vamos ter em outra região. Também tem as espécies cosmopolitas, que são espécies que se adaptam e vivem em todo lugar. O pardal, por exemplo, é uma ave que ele vem do Oriente Médio, se originou no Oriente Médio, mas todo lugar no mundo você tem pardal. Você olha um filme em Londres, você vai ter pardal. Na cidade de Londres. Se você olha um filme, uma cena bucólica aqui de jornalismo no Brasil, você vai ter nas praças pardal. Então, ela é uma espécie cosmopolita. As endêmicas, elas são típicas de um lugar. Por exemplo, a ararinha azul, que é uma espécie bem pequenininha, a gente vai ter lá na região do Nordeste, bem próximo da Caatinga. Assim como a gente vai ter o canguru, que é uma espécie típica endêmica da Austrália. E aí a gente tem uma ciência própria para estudar isso, que é a geografia, né? Que ela vai estudar essa distribuição das espécies pelo planeta. Há milhões de anos, né? O movimento das placas tectônicas, a gente já vem falando sobre as placas tectônicas, ele vai provocar um afastamento dos planetas. Um tipo de todo, né? Do norte ao sul. E hoje a gente tem só 7% dessa mata original, o que preservou essa mata por muito tempo aqui na região das Minas Gerais, que era a província do Espírito Santo, logo na descoberta do ouro. Essa região ficou parada, porque não passava ninguém por essa mata. Era conhecido como Rodovia da Morte, Estrada da Morte, e aí ficou parada por muito tempo. E isso acabou por preservar essa região de Minas Gerais, e ela ficou preservada aqui no Espírito Santo, onde dividiu Minas Gerais, ela ficou preservada. Então a gente teve uma quantidade grande de Mata Atlântica por muito tempo. Mas depois, no desmatamento, a gente já sabe, nós reduzimos a Mata Atlântica. Além da Mata Atlântica, nós temos o bioma Pantanal também, que acho que é o próximo aqui. Caatinga, por exemplo, que vai ter parte do seu clima, né? Bem quente e seco, com pouca chuva. Ela vai ser um solo rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica. Tem os rios que atravessam regiões de Caatinga, né? Que é o São Francisco, o principal deles. Lembrando que eu tinha comentado sobre a savana, né? Que é parecido com o cerrado. A Caatinga também vai ter umas árvores grandes no meio, o tipo de animais. Geralmente são aves no meio também. E algumas plantas, né? Costuma-se dizer que no Nordeste as pessoas tratam o gado com chique-chique, que é uma planta da região de Caatinga.